Olá, sejam bem-vindos ao programa M. Hoje é sexta-feira, dia da gente falar de comportamento. A psicóloga Giana Moana fala sobre a traição, o fantasma que ronda muitos relacionamentos. Você já passou por isso? Pois é, acompanhe o nosso bate-papo. Veja também as dicas do guarda-roupa M. Fique com a gente, o programa M está entrando no ar. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Hoje a gente conversa sobre um tema delicadíssimo aqui no programa, traição. Fonte de inspiração aí de grandes clássicos musicais, de filmes, romances, o fantasma da traição vive cercando aí muitos relacionamentos. Segundo pesquisas, mais cedo ou mais tarde, cerca de 60% dos casais passam por uma crise que culmina numa pulada de cerca de alguma das partes do casal, ou até, quem sabe, pelas duas, né? Por que isso acontece? Quem fala isso pra gente é a nossa psicóloga Giana Moana. Boa tarde, Giana. Boa tarde, Paula. Hoje a confusão tá grande, tô jogando na tua mão aí. Pois é, já tá quente, né? Pois é, traição acho que é um tema que desperta o interesse tanto de homens como mulheres, né? Algo que aí atravessa os relacionamentos, é um fantasma, como você falou. Bom, pra gente falar de traição de uma forma mais consistente, mais científica, a gente não pode deixar de falar de uma antropóloga chamada Miriam Goldenberg. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Miriam pesquisa o tema traição e infidelidade há mais de 20 anos. Então ela tem inúmeras pesquisas e livros publicados sobre o tema. E uma das pesquisas que a Miriam fez sobre a traição, ela investigou 3.000 pessoas, entre homens e mulheres, e ela chegou a dados alarmantes. Quando ela perguntou para os entrevistados masculinos se eles já haviam traído, 60% falaram que já traíram a mulher pelo menos uma vez. E quando ela perguntou às mulheres, 47% afirmaram que já haviam traído. Então você vê que mais de 50% das pessoas afirmam, né, a mulher 47%, que já traíram os parceiros pelo menos uma vez na vida. É um número muito alto. Muito, altíssimo. E a gente vê que tem um paradoxo. Por quê? Porque quando são perguntados também, né, numa outra pesquisa, qual é o item mais importante no relacionamento, mais da metade das pessoas afirmam que a fidelidade é o item mais importante. Como assim? E aí, assim, vamos falar um pouco, né, por que homens e mulheres traem. Essa é uma pergunta difícil. Ela mesma termina um dos livros dela falando assim, que pergunta difícil de ser respondida. Tem muitas causas, né? Mas nessa pesquisa, ela tentou, pelo menos, iniciar um pensamento sobre isso, uma compreensão. Então, vamos lá, universo masculino. Então, ela perguntou para os pesquisados, o que leva vocês a traírem? Mais da metade dos homens falaram instinto, natureza masculina. Eu traio porque isto faz parte do universo, da natureza. Eu não consigo lidar com os meus hormônios. Isso é desculpa esfarrapada, gente. Mas essa foi a resposta mais pontuada. Tá. Em segundo e terceiro lugar vieram atração, curiosidade, a ocasião, aconteceu, né? São respostas mais pontuadas aí. Interessante também que aí, ainda no universo masculino, os homens falam que muitas vezes eles traem, mas está tudo bem no casamento. Eles estão satisfeitos, tanto emocionalmente como sexualmente com as esposas. E mesmo assim traem, é um dado interessante esse. E ela subdivide também o grupo masculino em 2 subgrupos. Os monogâmicos, que traem, mas se consideram monogâmicos, e os poligâmicos, mas tem uma diferença de discurso. O monogâmico vai dizer que ele trai com culpa, porque aconteceu, ele se sente mal por isso. Ele ficou arrasado, ele fez, aprontou, mas depois ele ficou arrasado. Espera que isso não aconteça novamente, ele não acha que tem a ver com a natureza masculina, enfim. Os poligâmicos, não. Os poligâmicos acham que realmente trair é normal, que não sentem culpa, que às vezes tem até um discurso que diz assim, até melhora o relacionamento, né? Oi! Isso são os poligâmicos. Com relação às mulheres, a mesma pergunta ela fez para as mulheres. O que leva você a trair? Item 1, né, resposta mais pontuada, falta de amor.
Então, e a segunda mais pontuada, insatisfação com o casamento. Essas foram as respostas mais comuns das mulheres, que elas traem porque elas não amam mais os parceiros ou porque elas se consideram insatisfeitas, né, no relacionamento. 11% das mulheres dizem que traem por vingança, porque foram traídas, logo querem dar um troco. Então, a gente pode observar dessa pesquisa, inicialmente, que existe um padrão de comportamento que está se equiparando, quer dizer, mulheres hoje estão traindo mais, sim, né? Estão traindo quase igual aos homens, mas que existe uma diferença no discurso, no motivo, né? Quer dizer, a mulher, ela não assume muito o desejo, né, de trair porque tem vontade, né? Ela trai porque ela não se sente mais amada, porque ela não ama mais, porque esse parceiro não é mais tão compreensivo, não busca mais a conquista. Então, é um discurso mais vitimizante, de uma certa forma também. De uma certa forma. Né? Ela nunca vai assumir que ela estava, vamos dizer aqui, com um olho no peixe e outro no gato, né? Exatamente. E é interessante também, que a gente, só dá para ilustrar historicamente, né? Na época do Romana, do imperador Augusto César, ele criou uma lei chamada Lex Julia Adulteris. O que dizia essa lei? Que a mulher que cometesse adultério, ela seria punida. Né? E o homem só seria punido se a mulher com quem ele cometesse adultério fosse casada. Né? Que ótimo. Então a gente vê que antes existia uma legitimação da traição masculina em detrimento da feminina. E que hoje se mudou. Mas ainda hoje a gente ainda sofre muito ainda com essa questão. A gente vai fazer um intervalinho comercial rapidinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto, mas a gente vai abordar aí a parte mais prática da coisa. Não sai daí não, que tem muito mais. Estamos de volta aqui com a psicóloga Giana Moana. A gente está conversando sobre traição, gente. Dá para perdoar a famosa pulada de cerca? Por que isso acontece, afinal de contas? A gente já está pipocando aqui, não pode falar do assunto, já começa a pipocar aqui no Facebook. Vamos lá, tem uma pergunta aqui bem interessante. Hoje eu não vou dizer o nome das pessoas, tá, gente? Porque eu acho que é bem complicado, o povo está pedindo e eu acho complicado a gente falar. Vamos lá. Independente de cultura, nível social, acontece com todo mundo e às vezes a coisa não acaba bem. A nossa cultura machista e o excesso de ciúme às vezes causam um descontrole emocional que pode até virar crime. Você acha que esse aspecto proibido ou até mesmo o medo da descoberta pode ser uma motivação ou uma pimenta a mais no ato de trair? Eu acho que tem pessoas, a gente não pode generalizar, tem pessoas que sentem atração pelo proibido, que gostam daquilo que é errado, daquela adrenalina, né? Mas a gente não pode generalizar. Eu acho que não é todo mundo que se alimenta dessa emoção, dessa coisa de que é gostoso, né? Mas existe. Mas existe pessoas que se atraem por situações de risco. Meio né? que tipo que faz assim pro outro descobrir, é isso? Também. Aí a gente já entra num outro apartamento, digamos assim, né? Tem pessoas que não conseguem dialogar com o parceiro, né? Não conseguem ter um diálogo e, através da traição, querem mostrar que o relacionamento não anda bem. É um jeito muito torto e um jeito muito desengonçado, porque isso vai trazer consequências muito sérias para o relacionamento, mas a gente encontra, assim, casos de pessoas que deixam, né, pistas, inclusive, para o outro descobrir como uma forma de dizer assim, as coisas não estão bem, você não me quer mais, mas tem gente que quer, né? Então é um jeito meio torto, eu acho, porque isso não vai trazer nenhuma melhora efetiva no relacionamento. Mas isso é bem frequente. E tipo também assim, até para se autoafirmar, a pessoa às vezes faz porque quer provar para si mesma que ainda está fazendo sucesso no mercado. Sim. Vamos dizer Naquela assim. pesquisa que eu citei anteriormente, no bloco passado, uma das pesquisadas, várias na verdade, uma das respostas que aparecem é autoestima. Né? Quer dizer, eu traio porque isso aumenta a minha autoestima. Eu me senti desejada, eu percebi que eu não faço sucesso. Com certeza essa é uma das coisas que leva alguém a trair. Essa coisa de precisar ainda se sentir desejado ou testar sua capacidade de sedução. É um teste meio arriscado, meio complicado aí, né? Isso pode causar um grande problema, não sei até que ponto isso vale. Falando de válido, você falou no outro bloco sobre motivos das mulheres, a história de para dar o troco. Eu traio porque eu fui traída e eu quero pagar na mesma moeda. Até que ponto isso é válido?
Até que ponto isso pode realmente te trazer uma satisfação ou te deixar ainda pior? A gente vê que geralmente num relacionamento onde um já traiu e o outro vai trair para se vingar, a gente vê que é um relacionamento que está muito conturbado. Porque um já traiu e o outro não consegue expor, né? Não consegue dialogar, não consegue mostrar a sua satisfação, a sua tristeza, a sua dor, e vai buscar pela via da traição um troco, a gente vê que é um relacionamento que não é a traição que vai fazer esse relacionamento melhorar. É um relacionamento que está atravessando um problema, ou que os dois são muito imaturos, não têm uma capacidade de diálogo, não conseguem expor seus medos, as suas necessidades, as suas vontades, as suas fantasias, né? Porque às vezes, até na questão sexual, se a gente for pensar, existem fantasias que às vezes a pessoa quer realizar e não sente a vontade com aquele parceiro, então não tem um diálogo, ele vai procurar isso, né, fora da relação. Então, não é dando troco e vingando que você vai conseguir melhorar esse relacionamento. Até porque quem garante que se ele te trair, ele ainda vai ligar para o que você vai fazer depois, né? Será que você não está se machucando assim mesmo? Sim. Fazendo isso? Né? Bom, gente, acho que a gente tem um fala-povo aí pra gente mostrar pro pessoal de casa. Vamos ver a opinião do pessoal na rua, vamos ver lá o que eles dizem. Mas eu acho que parte só desde o pensamento a gente já está traindo uma pessoa, mas pelo fato da minha índole ser evangélica também, eu sou a favor de que quando a gente se une tem que ser para sempre. Acho que é uma coisa muito de vantagem para o casal, para os dois. Para mim não é certo nem o homem trair e nem a mulher trair. Para mim não vale, não sei para outras pessoas, para mim não vale a pena se perdoar, vai continuar de novo. Ou então vai ficar naquilo ali, vai fazer, não vai ficar pegando um pé do outro, então para mim não vale a pena. Depende da traição também, né? Tem a traição amorosa, tem vários tipos de traição, mas a traição hoje está quase que normal nos casais. Em relação a casais, está quase que normal uma traição. Olha, nem toda vez a traição necessita do sexo. O pensamento, a pior traição que tem é o pensamento. Quando passa a ter sexo, aí já é uma traição mais complicada. Perdoar uma traição é mais complicado, principalmente para o homem, porque já vem desde os tempos antigos. Para a gente perdoar uma traição, pode até perdoar. Eu já perdoei, mas é complicado. É complicado você perdoar uma traição. É muito difícil. Traição isso é geral, um modo geral, normal já. Traição é bom, cada um bota o chifre no outro. Um é uma corno, outro é cornélia. Como assim, gente? Mas olha, sabe que tem isso mesmo? Que tem mulher que acha que é normal o cara trair? É uma cultura machista, né? Essa coisa que a gente estava falando até no final do bloco anterior, né? De que a traição masculina ela era muito mais legitimada, né? Pegando aquela história lá de Roma, né? Da lei que, bom, o homem só era punido se fosse traísse com uma mulher casada, né? Então, assim, na verdade a traição masculina ela era muito mais legitimada. Primeiro porque a mulher era dependente, então assim, ela aceitava, porque ela não tinha muitas outras opções, né? Quer dizer, então com a revolução cultural, social, né, feminismo, busca por direitos, a mulher hoje é mais independente, a própria revolução tecnológica, com a pílula anticoncepcional, que desvinculou a ideia da reprodução da relação sexual, fez com que a mulher ocupasse outros lugares e com isso ela hoje não achasse tão normal. Lógico que a gente tem resquícios, as mudanças demoram muito tempo para serem instituídas, as transformações sociais são lentas, mas essa ideia de que o homem trair é normal vem de uma questão cultural aí, né? Que está mudando, porque a gente está vendo, a pesquisa mostra que as mulheres estão traindo tanto quanto os homens praticamente. Agora acho que vale a pena a gente pegar uma fala do povo, que foi a primeira fala, que ele falou assim... Traição em pensamento. Não é, quer dizer... Eu acho que o pensamento é um lugar onde você tem que ter a sua liberdade. Exatamente, um lugar livre, não é não? Né? Quer dizer, você pode até fantasiar ali, isso é do seu direito. Você não está traindo porque você está na fantasia, né? Porque o desejo, ele vai existir. Né? A questão é se você vai sucumbir a ele ou não. É uma escolha. Porque você achar que você está casada com um cara há 20 anos, ele nunca desejou uma outra mulher, você está se enganando. Agora ele pode desejar e pronto. Ficou só na ordem do desejo. Eu acho que a traição, ela se concretiza quando você vai para a ordem realmente, você atualiza aquilo, né? Mas quando você só desejou, não. Quando tá só sonhando. Isso faz parte, né, da natureza humana. É complicado. A gente vai para o intervalo comercial, a gente volta já já e a gente vai falar aí sobre perdoar a traição. Será que dá? A gente volta já.
Olá, gente, estamos de volta aí com Giana Moana e o nosso tema de hoje que é traição. Que tá pipocando, Giana. Vamos lá, que chegou uma história aqui interessante. É um rapaz, ele fala o seguinte, a minha história é a seguinte, eu estou no namoro há 5 anos, sem nenhum grande problema, só aquelas briguinhas normais, nunca houve traição nem desconfiança. O único ponto negativo é que temos relações sexuais muito poucas vezes, às vezes passam meses, mas sempre achei que ela era a minha alma gêmea. Meu dilema é que há alguns meses eu mudei de emprego e uma colega de trabalho despertou meu interesse e me dá mole direto. Ela não sai da minha cabeça todo dia e eu estou mesmo sofrendo. Quando eu estou com a minha namorada, não deixo de pensar na outra. Não quero trair, mas está difícil. O que se passa comigo? Tem dois pontos importantes nesse relato. Primeiro, quando ele fala que o ponto negativo, então ele cita que tem um ponto negativo que é a relação sexual que é muito meses, né? Eles Passa demoram... meses sem rolar nada. Então, será que não é uma coisa, não é um problema que eles estão colocando debaixo do tapete? Quer dizer, tem tanta coisa legal, de repente é divertido estar com ela, é uma pessoa que ele confia, mas que talvez não está satisfatório a questão da relação sexual e que não deixa de ter um peso. Isso é um fator importante e que te deixa mais vulnerável, de repente, a uma situação externa. Mas, óbvio que isso não te dá... assim, passe livre para você trair. Eu acho que tem que voltar, então, voltar esse olhar para dentro desse relacionamento e começar a pensar, bom, não é normal um casal que se gosta, jovem, né? Vamos pensar que me parece que é um rapaz jovem aí, passar tantos meses sem ter uma relação sexual, porque isso faz parte do gostar, enfim, de estar junto, tem um entrave aí nesse relacionamento. Tem algo que não tá legal. E que uma outra coisa importante, aí, falando não só para ele, mas em termos gerais, que não vai existir aquela pessoa que vai te satisfazer 100%. Quer dizer, lógico que você pode encontrar parceiros ou parceiras que se aproximem daquilo que você quer, que te satisfaz bastante, mas 100%, aquela coisa assim, aquela pessoa me completa por inteiro. Não tem. Né? Sempre vai ter uma margem de frustração que você vai ter que saber lidar com isso. O ideal aqui, pelo menos na minha opinião, é que você, antes de desenvolver qualquer coisa aí com a colega de trabalho que está dando mole, que te chamou a atenção, e você dá uma conversada com a sua namorada, já que você acha realmente que ela é a sua alma gêmea, dá uma conversada com ela e vê aí, de repente, se vocês conseguem resolver este entrave, Vamos né? melhorar, Exatamente. então, aí o que é esse ponto negativo? Vamos revitalizar esse relacionamento. 5 anos, quer dizer, 5 já anos é um vai tempo jogar. significativo. Exatamente. Não é aquela história, né? A gente fica na dúvida se joga fora os 5 anos, né? Vamos tentar reavaliar, ver se dá certo. Bom, tem uma aqui, uma teoria, essa aqui é legal. Olha. Tem uma teoria, quero saber se ela tem realmente sentido ou não. Acho que casamentos ou relacionamentos mais sérios não se acabam do nada. Para mim, com certeza, quem está pedindo para sair do relacionamento sem saber explicar direito os motivos está traindo. Esse lance de preciso de espaço, tô sufocada, casei muito novo, entre outros, não cola. Pode ir atrás que é chifre. Eu acho que não dá pra gente afirmar que 100% dos casos é traição. Né? Eu acho assim que muitas vezes é um relacionamento conturbado, com muitas brigas. Às vezes são duas pessoas que não conseguem, não tem um jeito muito diferente de lidar com o cotidiano e que isso gera, às vezes, digamos assim, abismos entre o casal. Né? Às vezes a esposa casou, virou mãe, não se deixou de cuidar, ficou muito maternal. Quer dizer, não tem mais aquela coisa homem-mulher, então às vezes pode desgastar o relacionamento. Enfim, eu acho que nem sempre porque o motivo de terminar é a traição. Agora, a gente vê que esse é um motivo muito recorrente. Tanto que uma pesquisa, acho que do IBGE de 96, mostra que 75% dos divórcios são pedidos pelas mulheres e tem como causa a traição masculina. Quer dizer, a gente tem aí a traição, sim, como um fator aí grande. É meio que um incentivo para você. Você já atrai muitas vezes porque o relacionamento não tá legal. Mas eu acho que a gente não pode generalizar. Tem que tomar um pouco de cuidado com a generalização. Eu senti que o que ele está querendo dizer aqui é que, tipo assim, às vezes você já está naquele momento do casamento que é difícil, quer largar, mas você só larga se tiver um incentivo. Tipo assim, senão você fica acomodado lá passando o tempo. Isso foi mais ou menos o que eu entendi. Bom, vamos falar aí do inevitável, né? Perdoar. Dá para perdoar? Tem aquela coisa de a vergonha de se achar que está sendo idiota por perdoar. Tem a dificuldade de você superar isso, né? Porque aí vem muitas coisas, ego ferido, ficar falando do assunto ao mesmo tempo, paranoia que desenvolve. Como superar uma traição?
Paula, eu acho que sim. Essa é uma pergunta que é difícil para a gente dar uma resposta geral, porque perdoar é algo que vai muito de cada um, quer dizer, de como é que estava aquele relacionamento, da facilidade com que cada um tem e do que estava acontecendo nessa relação. Quer dizer, é muito particular, né? Quer dizer, eu vou avaliar toda uma vida, todo um relacionamento. Quer dizer, será que eu sou capaz de entender que de repente foi uma falha dos dois, eu também falhei, por isso eu consigo? Acho que vale a pena perdoar. Eu acho que depende muito de casal para casal, de pessoa para pessoa. Quer dizer, o homem, lógico, que tem um estigma aí cultural, o corno, né? Talvez tenha isso que pese mais, né? Quando a gente estava falando, melhor dizendo, de que culturalmente a traição masculina era mais legitimada, quer dizer, a mulher não fica com aquele peso, porque ela é corna, porque, quer dizer, tem uma suaviza um pouco mais uma questão cultural, né? O homem fica com aquele estigma do corno, né? Que é um ranço aí de machismo muito grande, mas eu acho que se você avalia, que você acha que vale a pena, que eu acho que isso muito, muito de cada um, muito, né, de cada relação. Agora, se resolveu perdoar, então tem que... A maneira certa aí, vamos lá. Não adianta você perdoar e ficar trazendo isso a todo momento, ou desconfiando sempre. Eu acho que uma vez que você perdoou, que vocês conseguiram elaborar isso e que... Então, eu acho que não cabe mais trazer essa discussão toda. Que você estava? Onde você estava? Você estava me traindo. E acusando, quer dizer, a relação vai virar um inferno. Se perdoou, que possa realmente reconstruir essa relação, né? Criar uma nova relação, né? Mais legal, mais harmônica. Corrigir os erros. Exatamente. E é isso aí. Gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Nosso tempo está acabando. O povo já está dizendo ali, encerra. Vocês são duas linguarudas, estão falando demais. Diana, obrigada. Prazer, Paula, tá aqui, foi ótimo. A gente volta na outra sexta-feira. Na outra, a gente volta com mais um outro assunto. E você que está aí em casa, muito obrigada pela companhia. Participe sempre aqui com a gente. Beijo, bom final de semana.